Bom, esse aqui é um propulsor de Herbert sobre a ancoragem esquelética, sobre as plataformas do nosso sistema do SAI, que são usinados em CAD/CAM, essas peças. E eu quero explicar aqui umas coisas bem interessantes para vocês nesse vídeo, uns detalhes bacanas, né? Os propulsores mandibulares já são utilizados aí há vários anos e eles têm uma resposta de direcionamento do crescimento mandibular bem bacana. E hoje, um ortodontista da atualidade que está envolvido nesse discurso de propulsores mandibulares, grande parte são os professores e esses alunos desses professores aí, dessa nova geração de ortodontistas desses últimos 5 anos para cá, tiveram a oportunidade de conhecer os efeitos dentalveolares desses propulsores. Então nós temos aí inúmeros tipos de sistemas, dentre eles temos da América Ortodôntica, o Power Scope, que é encaixado diretamente no arco do aparelho, né? Que não é este caso aqui. E eles acabam fazendo uma compensação dentalveolar junto com um pouco de direcionamento de crescimento mandibular. Então, muitas vezes você vai pegar um adulto, um paciente aí em transição da adolescência para a fase adulta e utilizar um propulsor mandibular desses, um Forsus, um Power Scope, e ele vai ter uma resposta dentalveolar muito maior do que o próprio crescimento do ramo da mandíbula, embora tenha alguns professores, autores que não acreditam no crescimento mandibular. Enfim, esse discurso aqui é um discurso ligeiramente técnico, porque eu quero mostrar alguns detalhes deste tipo de projeto aqui. E esse propulsor aqui é um propulsor que ele está ancorado nos ossos e ele está ancorado aqui na maxila e no osso mandibular e no osso maxilar. E o efeito colateral dele vai ser muito minimizado, né, por conta dessa ancoragem esquelética que foi agregada aqui. Então, qual que é o efeito colateral dentalveolar de um Forsus, de um propulsor Power Scope, dos outros propulsores que são engatados, ou seja, acoplados, ou seja, adaptados diretamente no arco do aparelho fixo? Ele vai criar uma mesialização de todos os dentes posteriores no processo alveolar e uma mesialização dos dentes inferiores no processo alveolar e uma distalização dos dentes superiores no processo alveolar, que vai mascarar o problema da classe 2, diminuir o overjet do paciente, e muitas vezes você pode, de certa forma, entender que houve ali uma evolução do crescimento mandibular, só que de certa forma houve uma compensação dentalveolar que acaba resultando, né, dependendo da indicação correta, um resultado favorável. Só que em muitos casos você precisa mesmo do crescimento da mandíbula. E aí nós temos que ancorar isso daqui, né, de forma esquelética, aonde nós colocamos um mini implante entre os premolares e colocamos um mini implante sobre a sutura palatal, e todo o efeito de distalização superior vai estar ancorado nesse mini implante e todo o efeito de mesialização dos dentes posteriores e inferiores vai estar ancorado também. Então, aqui o intuito maior é direcionar o crescimento da mandíbula por essa ação do propulsor. Aqui nós podemos observar que esse tipo de trabalho pode ser feito de uma forma otimizada, né, a construção do dispositivo, porque eu consigo utilizar os brackets, qualquer técnica que seja, e ainda utilizar o sistema lá como tubo, né? Eu consigo entrar com o arco dentro do tubo lá da banda. E aqui no inferior também, eu consigo fazer um tubo aqui e consigo entrar com ele lá dentro. Então, nós temos recursos para isso, para conseguir otimizar esse dispositivo. E esses dispositivos têm que ser construídos com essas bandas reforçadas apropriadas para Herbert, tá? Para elas não romper, não quebrar. E a adaptação desse sistema aqui é bem simples, porque a gente encaixa o cantilever aqui, ó, no tubo telescópico que tem aqui, e eu vou colocar aqui a plataforma sobre a cabeça do mini implante e colocar um pouquinho de resina foto. Isso é bem interessante, porque eu tenho uma forma de fazer isso com muita prática, né?
Agora, eu posso colocar o mini implante, escanear a boca e desenvolver o aparelho, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, quanto também eu posso aqui fazer as moldagens e transferências com os transfers. O que eu quero dizer com isso? Eu peguei uma moldeira, cortei ela, dividi ela em duas partes e furei ela com a broca na região onde eu vou colocar aqui o análogo para transferência. O que é esse análogo? O análogo é uma chave de colocar a mini implante. Eu corto ela com um disco de carburum, adapto aquela em cima do mini implante e vou fazer silicona e vou encaixar. Quando eu tiro, esse análogo vai ficar aqui dentro, que é aquela chave que a gente coloca o mini implante, né? A gente compra a chave curtinha, corta o cabo dela com um disco de carburum e utiliza. Então, eu vou pegar depois a réplica do meu mini implante. Eu estou falando aqui, quando eu não tenho recursos para escanear, eu vou fazer isso. Então, o análogo ele vai sair, essa aqui é a chave, ó. Nós cortamos o cabo dela com um disco de carburum. Eu vou colocar ela aqui dentro, ó. Olha lá. Aí eu venho com a réplica, que é o transferidor do mini implante. Coloco aqui dentro. Ele vai dar uma abotoada, vai dar um clique. Ó. E eu posso vazar com gesso agora. Lembrando que eu posso colocar o elástico afastador, né, e moldar. Depois as bandas nós vamos adaptar nos modelos lá, as bandas reforçadas, para poder fazer essa adaptação aí do sistema. Agora, se você tem um scanner intraoral, ótimo, reduzimos aí, economizamos os passos. E na arcada superior, se eu quiser fazer um MARP híbrido, eu faço a mesma coisa, coloco os análogos lá, eu vou moldar, aí eu vou colocar os análogos lá no mini implante na boca do paciente, eu vou moldar. Quando eu moldar, vai sair o sinal aqui dentro, eu vou retirar o análogo e vou colocar ele aqui dentro. E aí eu vou colocar os mini implantes, as réplicas dos mini implantes, que são os transferidores, aqui. E aí eu vou vazar o gesso, ele vai sair e eu vou construir. Tô falando do MARP, ou se quiser fazer só com um mini implante na sutura também pode ser. Mas o scanner intraoral ainda continua sendo padrão ouro de praticidade. Eu escaneei, acabou o problema. É importante, se você for mandar escanear numa clínica de radiologia, mandar eles bater o spray evidenciador de metal. Porque se você não bate esse spray, evidenciador de metal pode falhar, né? Então eles têm lá esse spray apropriado para bater sobre a cabeça dos mini implantes. Então, esse Herbert aqui é bem legal mesmo, porque a gente consegue fazer um tratamento de direcionamento do crescimento mandibular de uma forma com ancoragem esquelética bem segura. Então, convido vocês para compartilhar esse vídeo e assistir todos os meus outros vídeos lá no canal do YouTube e também no Instagram.